graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 7 do livro de Números. Neste 7º capítulo, a gente vai ver a respeito das ofertas dos príncipes na dedicação do altar. Aqui, a gente aprende que Deus ama a quem dá com alegria. Paulo escreveu estas verdades na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 2. Em segundo lugar, olhando o capítulo 7, a gente vai entender que Deus reconhece cada oferta, mesmo que sejam idênticas. Os pormenores exatos nos ensinam que Deus não despreza sacrifício algum se vem do coração. Deus conhece o sentimento e quando vem do coração esta oferta, Ele vai aceitar. Em terceiro lugar, nós vamos aprender que Deus tem prazer em cada oferta útil para o progresso da sua igreja. Em quarto lugar, a gente aprende que Deus coroa a nossa vida com a comunhão com a sua própria pessoa, feita através da sua revelação e da nossa oração. Quando a gente observa o versículo 15, olha que lindo. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Está aqui especificando quais eram as ofertas. E olha que coisa linda. Cada um desses animais poderia representar uma parte da obra de Cristo ao se oferecer como sacrifício integral para cumprir a vontade do Pai. Olhando para o novilho, ele representa Cristo como obreiro paciente, o servo do Senhor. O carneiro vai falar de Cristo como vencedor poderoso das forças de Satanás e das suas hostes. O cordeiro revela o amor, a ternura, a paciência e a humildade de Cristo. Desta maneira, ele foi o amado de seu Pai, cumprindo a sua vontade. Quando você observa o versículo 16, diz: um bode para oferta pelo pecado. Este é o supremo exemplo da simbolização do sacrifício de Cristo, a oferta pelo pecado que carrega os pecados de todos os que nele creem. Que lindo, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Analisando ainda o capítulo 7, o versículo 11 diz: e o Senhor disse a Moisés: oferecerão a sua oferta, cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia para a consagração do altar. Significa que o altar era o centro de todo Israel, o que tipifica a cruz, que é o centro do cristianismo. O historiador humano resumiria as ofertas destes príncipes em um só versículo, porque as ofertas de todos, eles eram idênticas, eram iguais às ofertas. Mas a gente entende que para Deus elas eram preciosas e por isso estão minuciosamente detalhadas e repetidas. Não importa que é igual, Deus dá o devido valor a cada uma e faz questão aqui nesse capítulo de repeti-las uma a uma. Como dissemos, o altar de bronze era o mobiliário mais importante. Alguns argumentariam que a arca do concerto era o mais importante. No sentido exato dessa palavra, seria verdade. Mas até então, não havia maneira alguma de se alcançar a arca do concerto, a menos que primeiro alguém passasse pelo altar de bronze, o qual era o tipo de Cristo e da cruz. Não dá para chegar ao Deus Pai se não passarmos pelo Deus Filho com a ajuda do Deus Espírito Santo. Para terminar e o áudio não ficar muito grande, o versículo 89, que é o último, diz: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim
lhe falava. Moisés fala ao Senhor e Deus ouve e atende a voz do seu servo. A grandiosidade do ministério se vê no versículo 89. Primeiro, está no ministério da intercessão. O ministro leva as necessidades do seu rebanho diante de Deus. Em segundo, está no ministério da pregação. O ministro traz para o seu rebanho a palavra de Deus. Em terceiro, está no ministério da fidelidade. O ministro e o rebanho devem estar reunidos para a realização dos santos propósitos de Deus. Para terminar, a voz que falou com Moisés de cima do propiciatório era a mesma voz que falou da chama da sarça ardente e da glória em Apocalipse 1:12. Era também a voz que disse: aprendei de mim. Era a voz de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.